Boa noite, fiel, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo. Antes de qualquer coisa, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, deixando seu joinha, ativando o sininho das notificações e compartilhando com seus amigos, tá bom? Gente, hoje, mais ou menos agora, seria o pós-jogo, né? Falei bonito, seria. Se mais uma vez, né, o STJD não tivesse feito o adiamento de um jogo, né? Justificando o adiamento pelo fato de que o presidente do Goiás, de uma forma vil e covarde, queria que somente a torcida do Goiás assistisse o jogo. Eu digo vil e covarde, porque ele dá a desculpa que quando o Goiás veio jogar aqui em São Paulo, os torcedores do Goiás foram atacados pelos do Corinthians, né? Aí eu pergunto para o senhor presidente do STJD, por que esse jogo, que já estava nessa de adia, no adia, adia, no adia, adia, no adia, não foi colocado no Serra Dourada? Ou num estádio de Brasília, com uma capacidade um pouco maior? Simples. Esse ano ainda, a seleção brasileira jogou no Mané Garrincha, se eu não me engano. Seria uma ótima opção, sem a necessidade de se adiar o jogo. Se formos olhar para o lado do Corinthians, foi uma boa por um lado e foi uma ruim pelo outro. Por quê? Uma boa porque nós ganhamos dia de folga para trabalharmos melhor para a partida contra o Flamengo no Maracanã quarta-feira. E foi ruim porque hoje o Michael seria titular do time. Ou seja, seria uma boa possibilidade de saber se poderíamos contar ou não com ele desde o começo do jogo de quarta-feira, né? Enfim, atrapalhou o planejamento do Corinthians, mais uma vez, né? Quando não é a dona CBF, é a dona STJD, né? Com decisões polêmicas, às vezes até absurdas. Então ficamos sem saber se na quarta-feira Michael vai no banco ou como titular. Se ele tivesse começado jogando hoje, muito provavelmente o meio de campo de quarta-feira seria Michael, Veras e Renato Augusto, né? Enfim, porém, contudo, né? Eu, particularmente, se eu fosse o Vitor Pereira, para o jogo de quarta-feira, eu iria com meio de campo diferente, né? Michael, se tiver condição de entrar desde o começo, Fausto Vera, Renato Augusto e aqui uma dúvida, Piton ou Fábio Santos fechando o meio. E eu digo Piton ou Fábio Santos porque eles, originalmente, tanto o Piton como o Fábio Santos eram meias, né? O Piton na base do Corinthians, o Fábio Santos na base do São Paulo, tá? Ou entraria com 3-5-2, né? A zaga com Bruno Mendes, Gil e Balbuena, o Gil como o líbero, né? O meio de campo, Fagner e Fábio Santos nas alas, e Vera, Michael e Renato no meio, e Roger Guedes e Yuri na frente. Duas opções que eu testaria contra o Flamengo. Até porque a gente jogando na casa do adversário poderia muito bem explorar o contra-ataque, né, gente? Não tem necessidade de você ir para o Rio de Janeiro no 4-3-3. Não tem essa necessidade. Até porque no empate, gente, eu sou mais Cássio. Eu sou mais Cássio. Porém, como o Flamengo vai jogar no território dele, vai com tudo para cima. E é aí que faz a diferença o esquema de jogo. Faz a diferença
povoar mais o meio-campo para ganhar o meio-campo e jogar no erro do Flamengo, né? Espero que o nosso querido Vitor Pereira pense nisso, né? Não se mantenha engessado nesse 4-3-3, que não funciona, gente. E não funciona porque Mosquito é inoperante e Adson é uma enceradeira. O Mosquito ele não vai para a linha de fundo. E quando vai, não cruza. O Adson só tem aquela jogada, corta para o meio e bate. Ou você tem pontas para você abrir o jogo e fazer a jogada pelas pontas, ou é melhor não tê-los. Não é verdade? Porque para você ter um ponta, tá? Um canhoto pela direita, que ao invés dele chegar na linha de fundo e cruzar, ele vai cortar para a perninha esquerda para levantar a bola, melhor não ter. Não é? Mas enfim, porém, contudo. E hoje, provavelmente, o Corinthians iria com o time B, né? O Carlos Miguel, o Rafael Ramos, uma zaga com 2 canhotos, o Robert Renan e o Raul Gustavo, o Piton na lateral esquerda, e aí sim, Ramiro, Michael e Juliano no meio. E na frente, provavelmente, iria Mosquito, Júnior Moraes e Matheus Vital. Olha o time do Corinthians. Se for olhar pelo lado da escalação, foi melhor ter adiado. Mas pelo lado do Michael, como eu disse para você, foi péssimo. A gente agora não sabe se pode contar com ele durante 45, 60 ou os 90 minutos, né? Paciência, né? Então esse foi o informe de hoje. A diretoria do Corinthians, graças a Deus, bateu em cima para ter a torcida do Corinthians no jogo do Goiás e por isso houve esse adiamento, porque, né, tem que fazer as adequações. E quarta-feira estaremos aqui, gente. Pré-jogo e o pós-jogo e os melhores momentos depois, tá bom? Se inscreva no nosso canal, dê aquela força para nós. Ative o sininho com todas as notificações e compartilhem com seus amigos. E quem puder doar qualquer valor, a chave Pix está na descrição de todos os vídeos, para a gente poder melhorar mais o canal para você, tá bom, gente? Um grande abraço, vai Corinthians!